Olá, eu vim falar hoje sobre os 6 princípios da inovação radical que você encontra no meu livro A Estratégia da Inovação Radical. Inovação tem tudo a ver com design organizacional. Não adianta você querer inovar se os teus times, os teus processos, a tua liderança trabalham exatamente do mesmo jeito. Se você quer trazer resultados diferentes, você tem que organizar a empresa de um jeito diferente. E eu não estou propondo reorganizar toda a empresa, mas pegar uma parte da empresa e começar a trabalhar de um jeito diferente, que é o que a gente chama de organização ambidestra. O outro princípio, que é a gestão ágil, que ele está intimamente ligado com esse, é executar os projetos de um jeito diferente, ou seja, trabalhar a gestão do dia a dia usando muitas das práticas que a gente vê hoje nas empresas de ponta do Vale do Silício, que podem ser adaptadas para os negócios. Daí entra metodologias ágeis, toda a metodologia que a gente aprende no mundo das startups, todo esse mindset de pensar nas coisas que como uma startup pensa. Então, esses são os 2 primeiros princípios, e aí a gente deriva para alguns mais filosóficos, como mate o seu próprio negócio, que é basicamente pensar no horizonte 3 de inovação, né? Então é pensar o que vai ser o futuro, como vai ser esse futuro e tentar desenhar projetos para chegar nesse futuro. Parece simples, parece óbvio, mas é bem difícil de executar. Por isso que eu mostro que a gente tem que criar um posto avançado de inovação, deixar isso fora do negócio, e para isso eu mostro várias teorias de inovação existentes. Isso é muito legal também do livro, que a gente traz um monte de conhecimento aí de fora. O outro princípio é pense como um investidor, e esse foi um insight que a gente teve a partir do nosso mindset aqui na ACE como investidores versus o mindset que a gente encontra na maior parte dos gestores do mercado, que é basicamente aquele clichê já, né, do erro, da aversão ao erro. A gente retrabalhou esse clichê para ser uma coisa orientada a resultado desproporcionalmente grande. Então, quando eu invisto numa startup, eu não me preocupo, nossa, qual o risco dessa startup não dar certo? Eu me preocupo com o contrário. Qual a probabilidade de ganho, né? Ou seja, qual o tamanho do resultado que eu posso ter se essa startup der muito certo. Então eu inverto a lógica de pensamento, então essa é a lógica de pensar como um investidor. O outro princípio é trabalhe com parceiros, ou seja, se você quer ganhar velocidade, você precisa ganhar velocidade para atingir resultado, você precisa trabalhar com parceiros de uma maneira completamente diferente do que você costuma trabalhar normalmente, ou seja, você precisa fazer combinações, e esses parceiros podem ser desde outras grandes empresas, e isso é uma coisa que eu sei que é difícil, né, de pensar, de inovação aberta e tudo mais, ou startups, como hoje virou meio que a regra no mercado. Todo mundo quer trabalhar com startups, todo mundo está pensando em como trabalhar com startups. E o último, mas que eu acho mais importante de todos, é o cliente no centro da equação. Todas as empresas mais inovadoras do mundo, elas não são obcecadas com a concorrência, elas são obcecadas com o cliente. E eu não vejo isso como regra hoje no Brasil, especialmente porque muitas das nossas metas estão atreladas a market share, etc. E quando a gente fala de obsessão com o cliente, é ir realmente além do que a gente está acostumado a fazer para atender os nossos clientes. Então isso é uma filosofia que eu acho muito interessante de adaptar. Além desses 6 princípios que eu abordo detalhadamente no livro, que eu espero que você leia e goste, eu também falo sobre como montar um plano de inovação. As empresas têm plano de marketing, têm plano estratégico, não tem plano de inovação. Acho que inovação tem que ser levada muito a sério, e mais do que muito a sério, com muita disciplina. E normalmente a gente acha que inovação ela sai pipocando, e eu acho que a gente tem que conseguir controlar isso com processo, com metodologia e com framework para conseguir gerenciar os nossos projetos de inovação. Então, esse é o outro ponto, né? Você como fazer, como executar. Eu falo bastante de execução, e eu também falo, por exemplo, para empreendedores internos, né, os intraempreendedores, eu falo de formas que você tem para vender o seu projeto
ou conseguir começar a conscientizar o restante da empresa da importância de tudo isso que a gente está falando aqui. Então eu tento dar ferramental para esses empreendedores internos seguirem com seus projetos e convencerem a alta gestão e os decisores da empresa. Se você quiser comprar o livro, você pode encontrar em qualquer livraria, tanto online quanto offline, e no link abaixo, comprando agora.